Ça se passe, ça. Une autre forme d'interprétation. Para discutir o conceito de política linguística, tal como nos convida a pensar a análise do discurso na sua relação com a história das ideias linguísticas e a semântica da enunciação, eu vou recorrer ao capítulo 1 do livro Para Além das Fronteiras, a Política Linguística Brasileira de Promoção Internacional do Português, que eu publiquei em 2020. Então, em primeiro lugar, é importante destacar que o conceito de política linguística pode ser definido de diferentes modos, conforme a tradição em que o conceito se inscreve ou conforme a tradição da qual ele se afasta. Então, para começar essa discussão, eu trago inicialmente o modo como o sociolinguista Jean-Louis Calvet define o conceito, para logo depois mostrar como essa perspectiva se afasta de uma visão discursiva. Então, em um texto de 2007, o Calvet define política linguística como, cito, a determinação das grandes decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade. E no texto de 2002, ele define política linguística como um conjunto de escolhas conscientes referentes às relações entre línguas e vida social. Termina a citação. Então, o Calvet vai opor política linguística a planejamento linguístico. E o planejamento, nas palavras dele, corresponderia à implementação prática de uma política linguística, em suma, a passagem ao ato, é uma citação dele. E o Calvet argumenta que, embora diferentes grupos possam elaborar uma política linguística, somente o Estado é que pode, de fato, passar a etapa do planejamento, isto é, só o Estado que pode implementar uma política. E, ainda de acordo com Calvet, a gestão do plurilinguismo pode se dar de duas formas. Então, a primeira forma é o que ele chama de gestão em vivo, que corresponde ao modo pelo qual os falantes resolvem os problemas de comunicação que enfrentam no dia a dia, independentemente de decisões, decretos ou leis oficiais. Então, é o caso, por exemplo, de uma situação em que um turista tenta negociar com um comerciante sem ter uma língua em comum. E a segunda forma de gestão do plurilinguismo, conforme o Calvet, corresponde ao que o autor chama de gestão in vitro. E aí eu cito novamente o autor. Em seus laboratórios, linguistas analisam as situações e as línguas, descrevem-nas, constroem hipóteses sobre o futuro das situações, proposições para regular os problemas. E depois, os políticos estudam as hipóteses e as proposições, fazem escolhas, aplicam-nas. Fim da citação. Então, nesse ponto, eu queria destacar uma diferença importante entre a perspectiva do Calvet e uma perspectiva discursiva em relação ao conceito de política linguística. Quando Calvet define política linguística como a determinação dessas grandes decisões, né, ou como um conjunto de escolhas conscientes, ele está colocando em segundo plano o fato de que diferentes processos de instrumentalização e de institucionalização de uma língua têm seus efeitos em termos de política linguística, né? Mesmo quando eles não têm uma relação direta com as ações do Estado, e mesmo quando eles não são levados a cabo a partir de decisões conscientes que visem a intervenção explícita em determinadas práticas linguísticas. E é nesse sentido que Enio Orlandi, um texto de 98, vai argumentar que há diferentes modos como a gente pode pensar uma política linguística, né? Desde uma política linguística institucional, explícita, até uma política menos evidente, né? Nas palavras dela, uma política presente de forma implícita nos usos diferenciados e que produzem diferenças das línguas. Assim, a gente pode pensar que a própria constituição de um dado saber metalinguístico pode ser vista como um processo que atua nas formas da política linguística. Então, esse é um dos princípios dos trabalhos brasileiros no campo das histórias das ideias linguísticas, que procuram pensar a história do saber metalinguístico no país em relação à constituição da língua nacional e, portanto, da própria identidade nacional. Então, retomando o conceito de gramatização do Sylvain Auroux, nós podemos dizer que esse processo de gramatização implica não só a constituição de um saber metalinguístico, mas também espaços imaginários de identificação, e que tem, assim, efeitos sobre a configuração das formas das sociedades. Então, por exemplo, a criação e a circulação de gramáticas, dicionários, livros didáticos, exames de proficiência, ou mais contemporaneamente, a criação de páginas em redes sociais que tratam de questões linguísticas, canais no YouTube, intervém nas relações que os sujeitos estabelecem com as línguas e a linguagem.
A gente pode observar ainda que o conceito de gestão in vitro, que o Calvé propõe, segue uma direção oposta à de uma perspectiva discursiva, já que para o Calvé o trabalho do linguista só produziria efeitos na sociedade se políticos o colocassem em prática, né? E além disso, o conceito de gestão in vitro apaga, em certa medida, o fato de que todo conhecimento se inscreve em condições de produção específicas. Então, o saber metalinguístico é um produto histórico, numa perspectiva discursiva. E, enquanto tal, como afirma Annie Orlandi, o saber metalinguístico pode ser um interessante observatório da constituição dos sujeitos, da sociedade e da história. Fim de citação. Na base dessas diferenças entre a perspectiva do Calvé e uma perspectiva discursiva, está a própria definição de política. Porque em Calvé, a gente observa que o termo política diz respeito, em geral, a atos administrativos levados a cabo pelo poder público, que é o que a gente pode observar na definição do binômio in vitro versus in vivo. E é justamente visando enfatizar que a língua tem necessariamente um funcionamento político que Orlandi propõe o conceito de política de línguas. Então, avançando mais um passo nessa discussão, eu gostaria de trazer aqui o conceito de espaço de enunciação do Eduardo Guimarães, que é um conceito que ele propõe no quadro da semântica do acontecimento. Então, segundo Guimarães, abro aspas, os espaços de enunciação são espaços de funcionamento de línguas que se dividem, redividem, se misturam, desfazem, transformam por uma disputa incessante. São espaços habitados por falantes, ou seja, por sujeitos divididos por seus direitos ao dizer e aos modos de dizer. Fim de citação. O conceito de espaço de enunciação produz, assim, um importante deslocamento na maneira de se conceber o falante. O falante não vai ser mais visto como um indivíduo constituído antes e independentemente dos espaços de enunciação. Ao contrário, ele é visto como um sujeito constituído por um espaço marcado pelas disputas entre as línguas. Então, da nossa parte, a gente pode destacar que esse conceito de espaço de enunciação permite revisitar o conceito de atores de uma política linguística, que é um conceito frequentemente mobilizado na tradição sociolinguística. Então, nesse sentido, eu enfatizaria que a política linguística compreende processos que ocorrem independentemente de ações conscientes de sujeitos visando interferir na relação que um determinado grupo estabelece com certas línguas praticadas em um certo espaço de enunciação. Então, a constituição do saber metalinguístico, conforme a gente discutiu agora há pouco, é um exemplo nesse sentido, já que esse saber metalinguístico produz sentidos que intervêm na relação entre sujeitos e as línguas de um certo espaço. Então, mais do que isso, é importante considerar que a vontade e a reflexão estratégica, numa perspectiva discursiva, não devem ser vistas como os elementos estruturantes da política linguística, mesmo quando se trata de contextos clássicos do chamado planejamento linguístico. Por exemplo, a criação de uma academia, de um instituto, a implementação de acordos ortográficos ou ações para proibir ou para incentivar o uso de determinadas línguas. Então, não é que a gente esteja negando a presença da vontade de uma reflexão estratégica nesse contexto, mas a partir de um olhar discursivo, olhando para essa questão de uma outra forma. Então, Zop Fontana, em um texto de 2009, concebe o falante como uma função enunciativa que se constitui um espaço de enunciação, abro aspas, metaforizado pelo jogo contraditório entre diferentes memórias da língua. Então, nessa perspectiva, a gente pode considerar que a vontade e a reflexão estratégica de um falante não tem origem nele próprio, mas são efeitos do interdiscurso. Afirmar o contrário seria cair na ilusão da evidência subjetiva, criticada pelo Péchet, de que o sujeito é a origem de si próprio e, enquanto tal, ele teria pleno controle sobre o que ele diz e o que ele faz. Então, para concluir, eu retomo alguns pontos que me parecem fundamentais para a gente pensar o conceito de política linguística em uma perspectiva discursiva. Em primeiro lugar, é preciso se distanciar de perspectivas que restringem a política linguística a situações de planejamento linguístico, porque o político está inscrito na própria língua, não havendo prática linguística cuja natureza não seja política. Em segundo lugar, não há, numa perspectiva discursiva, algo como uma gestão do plurilinguismo in vitro. Afirmar isso corresponderia a apagar o fato de que o saber constituído no domínio dos estudos da linguagem não é indiferente à política de línguas. E, por fim, é preciso problematizar a figura dos atores de uma política linguística, que determinaria as formas de uma política a partir de sua vontade, de sua reflexão estratégica. Isso porque, numa perspectiva discursiva, a relação sujeito-língua não é de ordem individual, mas ela é regulada por condições de produção específicas.
e disso resulta que as ações explícitas de políticas linguísticas podem, sob a ilusão do diferente, se sustentar sobre uma mesma ideologia na contramão das próprias intenções dos sujeitos envolvidos.